Bem-vindos a este Detalhadamente. Então, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam em casinha. E desculpem, isto de repente parecia a Bombana Fofinha a começar o seu fuso. Mas não, é só a Daniela a começar o seu Detalhadamente. Então, eu hoje aqui tenho 3 tópicos, digamos, que quero falar. Um deles as pessoas pediram, algumas que me conhecem, para falar, que é a questão de estudar dança e de como é que isto é, o que é que isto é, também para elucidar muitas mentes que andam por aí a achar que são brilhantes e pensam que nós andamos a fazer 3 voltas e tchau. E para saberem que, se calhar, não vou entrar numa de queixolândia, que é um termo que o meu namorado usa imenso, que eu adotei e adoro. Queixolândia é muito bom. Mas sim de realidade que às vezes as pessoas precisam quando desvalorizam. E ainda para mais nesta altura, não é? Que toda a gente sabe que a arte, como sempre, está no fundo do túnel das prioridades. Bem, desculpem desde já algum barulho que possam ouvir ao longo desta gravação, porque eu estou a tentar, mas está a ser difícil porque há sempre alguém a fazer barulho. Porque estamos confinados, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Estamos todos confinados, espero eu, quem não tem que trabalhar, claramente. E mesmo quem tem teletrabalho, espero que esteja confinado e não aproveite para ir dar voltinhas ou festinhas. E eu queria falar em primeiro lugar de estudar dança. O que é isto? Eu já disse no segundo episódio, se não estou em erro, na primeira parte, que já estudo dança, e no primeiro também disse há alguns anos, acho que são mais ou menos 10 anos, mas profissionalmente, a nível de ensino e de formação, são 6 anos, pronto. Isto para dizer que eu desde os 15 anos que, digamos, abdiquei de viver muita coisa por estar a estudar dança. E quem tem algum amigo ou algum familiar que estuda dança percebe que há sempre aquele amigo, ou irmão, ou primo, ou o que seja, que diz assim: vamos sair, não posso, amanhã tenho ensaio, vamos sair, não posso, amanhã tem espetáculo, mas é só amanhã, pois, mas o corpo precisa de estar bem, que é muitas vezes essa parte que o pessoal não percebe. Ou então, a certeza também que já ouviram: não, porque tenho que me concentrar, ou tenho que ir fazer um trabalho qualquer. E isto nunca são desculpas, isto é mesmo verdade, não é má vontade. Porque depois eu senti uma altura da minha vida em que as pessoas me achavam um bocadinho uma seca, nesse sentido de eu passava os meus fins de semana, ainda sem ser no secundário, pronto, até ir para lá, na academia onde eu dançava, ou a limpar o estúdio, ou a ajudar a professora a organizar ou planificar algumas coisas dos espetáculos. Ou seja, é quase como uma droga, sabem? Há quem seja viciado em café, há quem seja viciado em tabaco, sei lá, há imensos vícios, não é verdade? E há quem seja viciado realmente em dançar, no sentido de não de mexer, mas sim de mexer o psicológico em tudo o que esteja relacionado à dança e à arte. Falo por mim, não é só a dança. E a verdade é que nunca ninguém vai perceber, sem ser alguém artista ou, pronto, que tenha uma sensibilidade gigante e que acompanha. Mas mesmo quem acompanha uma vida inteira, não percebem realmente, por exemplo, aquela sensação de oh meu Deus, vai ser agora, vamos entrar em palco. É dar tudo porque já não há mais nenhuma oportunidade quando são estreias únicas. Ou a sensação de acabar uma aula completamente destruída e pensar: fogo, foi ótimo, trabalhei mesmo bem, estou toda negra, estou toda partida, amanhã não me vou levantar, mas vou, e porque tenho que me levantar e tenho que fazer ainda melhor. E eu não sei, eu sinto que isto de estudar dança me trouxe uma ambição e uma determinação gigante para com a vida no geral, sabem? E isto está a ficar um bocadinho profundo e reflexivo, peço desculpa, mas é mesmo difícil explicar às vezes, por exemplo, ao meu namorado, alguns exercícios que eu faço, e se calhar para ele é tipo, mas isso faz sentido? Por exemplo, existem as jam sessions, que é um termo que vem da música, do jazz, em que os músicos iam para lá improvisar com os saxofones, com as cenas todas, e que também foi trazido para a dança. E eu tenho tantas saudades em que basicamente
Vou tentar explicar e não cair em nenhum erro fatal. São improvisações, é um momento de improvisação, digamos, em que qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode sair. Normalmente as pessoas que não entram estão ou em círculo à volta ou estão simplesmente no espaço à espera e estão sempre a criar material e conteúdo coreográfico e interpretativo e até teatral às vezes. Ou seja, uma jam é um contacto entre corpos em que, e eu uso muito esta expressão, que é em que os corpos se esfregam todos uns nos outros. É contacto entre corpos, não é mais que isso, mas claramente em movimento, ou não, podem ficar parados só a olhar. E são essas coisas que eu sinto, enquanto artista e bailarina, sinto que me fazem crescer a um nível gigante no que diz respeito à escuta do outro, e depois isto é levado para a vida. É inevitável. Sabem? É inevitável não levarmos tudo o que aprendemos para a vida. E isto não falo só da arte, falo de tudo, não é? O que vocês aprenderam na escola, vocês levam para a vida. O que vocês aprendem em casa, a educação, é levada para a vida. Portanto, tudo influencia e tudo é influenciável e influenciado. Isto para dizer que, e lá está Daniel devagar outra vez, eu tenho tantas saudades, mas tantas saudades, só o pessoal que faz o mesmo que eu, é que eu sei que me vai realmente perceber de estar numa jam a fazer uma sessão de contact improvisation. Ou seja, estar ali a improvisar durante horas, ou mesmo que seja meia hora, neste momento já dava tudo para ter meia hora assim com os meus colegas e os meus amigos, fazermos uma jam e estarmos ali a improvisar e podia sair as coisas mais estúpidas de sempre, podiam sair as coisas mais engraçadas, mas é também de onde saem as melhores coisas, às vezes de projetos futuros ou uau, eu vi aquela pessoa, eu adorei o movimento daquela pessoa, estive a observá-la, porque isto também é muito importante na nossa área, a observação para a absorção de conhecimentos, digamos. Eu tive já imensos casos em que vi que, ok, eu gostei mesmo de te ver dançar, olha, vem trabalhar comigo para uma peça. Isso é incrível, porque todos os momentos são quase uma audição, sabem? Para entrar numa companhia, para entrar numa escola, para fazer parte de algo maior do que nós. E eu sinto mesmo muitas saudades disso por causa deste vírus que me irrita solenemente, não é? E a todos nós. E ainda me irritam mais as pessoas que não o respeitam e que ainda acham que isto é uma brincadeira e é uma gripe. Não é uma gripe. E mesmo que fosse, vocês querem estar com gripe, pá, eu fico de cama se apanho uma gripe, mas pronto. Eu sinto que o Covid vem mesmo lixar tudo e a vida de todos. Claramente que eu sou e tento ser sempre super positiva, mas nesse sentido, e já estamos quase há um ano nisto, vai fazer daqui a 2 meses um ano que isto chegou aqui, pelo menos que tenha sido detectado como o Covid-19. Mas não quero falar muito do vírus, quero falar de coisas para distrair as pessoas também. Mas a verdade é que nós somos mesmo muito prejudicados e eu não estou aqui a sobrevalorizar-me em relação a nada, até porque a minha mãe trabalha no hospital, portanto eu sei o que é que está a acontecer e estou consciente de que sou uma privilegiada, mas estudar dança antes do Covid e estudar dança com Covid, eu sinto que estou a tirar 2 licenciaturas diferentes, sabem? Isto é mesmo verdade. Porque, para já, uso uma máscara enquanto faço aulas e isso acho que podem perceber que muda tudo, não é? Se já muda ir à rua com a máscara, imaginem fazer aulas de dança com a máscara. Mas o não poder tocar é horrível, é mesmo horrível. Parece que condiciona, parece não, condiciona mesmo o movimento, condiciona a narrativa da coisa, condiciona os caminhos por onde ela pode ir, claramente que abre outros, porque a verdade é que já se fizeram imensas peças agora com o Covid e quase sem toque e foram possíveis. Mas é mesmo difícil, e não estou a dizer que para se dançar tem que ser sempre a tocar no outro ou sempre nos esfrega-esfrega e não sei o quê, ou sempre em dueto ou em grupo, mas é tão melhor dançar com pessoas do que dançar sozinha. Eu sinto isso, eu sinto que me dá muito mais vocabulário, muito mais abertura para fazer tudo. E porque 2 perspectivas são sempre melhores que uma. Por isso, sinto mesmo triste neste momento, estou um bocado cansada e isto ficou um bocadinho em tom de desabafo e eu não queria. Estou mesmo cansada desta forma de estar numa licenciatura de dança com Covid. É muito difícil. Mesmo, nós não podemos simplesmente ir ao computador e fazer trabalhos. Simplesmente fazer uma gravação. Não é a mesma coisa, nem sequer temos as condições em casa. Nós precisamos de um chão próprio, nós precisamos de tudo, mas
Claro que é possível, não é? E vai ter que ser. E pronto, estudar dança é isto, é estar. Eu sinto que o estudar dança me deu uma oportunidade gigante de acelerar sempre o processo de resolução de problemas, sabem? Eu sinto mesmo que resolvo os problemas muito mais facilmente e de forma muito mais rápida e eficaz e lógica, não só emotiva, que também faz muito, muito peso quando eu tomo decisões, é a parte emotiva, feliz e infelizmente. Mas a verdade é que fez mesmo bem, e ainda bem que eu. Porque eu não me imagino neste momento a fazer outra coisa senão a arte, pronto, de que forma for. Eu não me imagino a fazer, claramente que eu gosto de imensa coisa, mas é tudo dentro do mundo da arte e da cultura. Não consigo imaginar-me em frente a uma secretária, e já comentei isto imensas vezes com o meu namorado, com a minha mãe, com imensos amigos. Eu não me consigo imaginar 8 horas em frente a um computador ou a uma secretária com papelada, sentada, percebem? Não é eu estar em frente ao computador também, mas não só. Mas mais que isso, é eu estar sentada. Eu já comecei a ter aulas online, teóricas, e eu sinto que eu estou a manhã de sexta-feira toda a ter aulas teóricas sentada. Eu não consigo. Se for preciso, eu vou fazer o almoço enquanto estou a ter a aula só para não estar sentada. É horrível. Eu acho que eu tenho sede de mexer, sabem? É quase. Lá está, como eu disse no início, é um vício mesmo. E cada vez mais, e até porque, Daniela, a licenciatura está a chegar ao fim, portanto, eu vou ter que me fazer à vida e pôr o meu corpinho preparado para um trabalho a sério quando isto acabar. Espero ter, não é? Quanto mais preparado está o nosso corpo, melhor fica também a nossa mente. E isto também foi uma coisa que eu aprendi e que sublinho sempre e que está sempre muito evidenciada em mim, na minha forma de estar, que é se o meu corpo não está bem, a minha cabeça não está. E vice-versa, porque não estão separados, não consigo separá-los. E uma coisa é sempre consequência da outra. Ou benefício também. É isto, eu sinto mesmo que muita gente não percebe o que é estudar dança, que pensa, pois, foste para um curso fácil. Isso é o que muitos pensam, que quando chegam lá desistem. Tanto no secundário como no ensino superior eu tive exemplos de que quem dizia e quem pensava isso, de, vim para este curso porque isto não é assim tão difícil. Eu não estou a tirar valor a nenhum outro curso, mas não nos tirem valor também ao nosso, porque nem toda a gente é capaz de estar 8 horas, em que no mínimo 3 horas e meia é completamente prático. Nós não temos aulas em que podemos estar no telemóvel, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Ok, nós. Eu acho que só mesmo à sexta-feira são as únicas aulas teóricas que eu tenho neste momento, também estou no terceiro ano, já são menos. É o único dia em que eu consigo ir ao telemóvel numa aula, por exemplo. E eu sinto que isto é uma coisa super adquirida e básica para os cursos mais teóricos. Apesar de, por exemplo, os da saúde e tudo mais também têm muita componente prática, mas claramente que não estão todos os dias a praticar, a não ser quando vão para estágios e tudo mais. Mas é isso, estudar dança não é fácil, pessoal. Queria que soubessem isso. Esta conversa foi para outro sítio que eu não esperava que fosse, mas está tudo bem, é aceitar. E não me vou alargar mais sobre isto, que já me alarguei demasiado, mas quero que compreendam sempre os vossos amigos, bailarinos, atores, músicos, tudo, quando dizem, eu não posso ir ao café, agora também não vão, não é? Mas porque tem ensaio, lá está ele feito seca a dizer que tem ensaio, fogo, só vives para isso, também já ouvi muito isto, só vives para isso. E eu penso, sim, porque me deu ambição e isto é ótimo. Eu acho que não seria a pessoa, a nível político, essencialmente, que sou hoje, se eu não fosse artista. Porque ser artista obriga-nos a ter que ter um olhar político e ativo e uma opinião fundamentada e com uma visão sempre muito alargada de tudo, porque se somos quadrados não vai funcionar. Os quadrados ficaram há 3 séculos atrás. Portanto, agora uma pessoa é completamente open mind e tem que ser, porque senão acho que não faz sentido estar na arte. Sinceramente, não. Portanto, acho que é isto e passo já para o próximo tópico, digamos. É muito pequenino e é dentro deste de estudar dança, que é a sede de palco que eu tinha. Eu já não atuava num palco a sério, nem sei, há mais de um ano. Quase há 2 anos. Sim, eu estou a tentar chegar lá e sim, eu acho que a última vez que eu atuei num palco, acho que foi há 2 anos. Acho que no segundo ano não cheguei a ir a palco, no meu segundo ano de licenciatura, digo. Não cheguei a ir a palco porque quando ia, começou a chover no teatro
E depois, quando já podíamos atuar, eu fiquei lesionada. Portanto, é isto, veem? Não é fácil. Mas sim, há praticamente 2 anos que eu não atuava em palco e atuei em janeiro, quando voltámos das férias de Natal, não é? Passado 2 semanas, foi dia 13 de janeiro, acho eu, o espetáculo. Ai, e eu senti que estava tudo a voltar, aquela chama toda que já estava a ficar às vezes um bocadinho apagada, no sentido da motivação, de querer estar realmente a fazer coisas em palco e não só a criar em off ou a ajudar ou o que seja. E a verdade é que senti-me mesmo realizada. Foi uma peça em tempos de Covid e acho que foi por isso que a tornou tão, tão forte e me deu tanta garra para estar naquele palco. Foi uma estreia única, era para ser em 2 sessões, teve que ficar só numa. E eu já não ficava nervosa há muitos anos, porque depois isto começa a ser uma prática e o nervo começa a desaparecer, aquele nervoso miudinho bom, aquelas borboletas na barriga que são ótimas porque significa que tu gostas do que estás a fazer. E eu sentia que se calhar já não estava a gostar tanto do que estava a fazer até voltar ao palco, porque senti-me mesmo a privilegiada nestes tempos conseguir estar em palco, fazer um espetáculo em que me senti um peixinho na água. E era isto, era mesmo só a sede de palco que eu sinto que todos nós temos neste momento. E é super injusto que agora o timing não ajudou e voltámos todos para casa e os teatros voltaram a fechar e não podem atuar. E quero mesmo dar o meu consolo porque ninguém merece, não merecem. Mas também ninguém merece estar em casa e ver coisas como festas, discotecas abertas ilegalmente. E desculpem voltar ao Covid, mas é impossível não voltar nesta semana que está tudo super mal. As pessoas estão completamente sem noção. E é isso. Eu apelo a um bocadinho de noção, sabem? Respeito pelo ser humano. É só isso. E agora? Estamos no confinamento 2.0, não é? Eu espero não gravar daqui a uns meses um episódio em que diga 3.0 e por aí em diante. Eu nem vou continuar para não atrair. E é difícil, mas eu sinto que, no meu caso, como é óbvio, só posso falar de mim, isto é assim. Eu sinto que, no geral, este confinamento está a ser muito mais difícil para toda a gente que eu conheço, pelo menos. Muito mais difícil. O pessoal está com muito menos esperança, estão super assustados e está a ser muito mais difícil. Eu sinto isso a nível de ansiedade, mas ao mesmo tempo, como eu estou com muita esperança que voltemos, pelo menos em março, vá lá, por favor, a ter aulas à escola, que voltemos à escola e que, ok, desta vez eu não posso ficar 2 meses parada como fiquei, que me mexi, pronto, treinei, não sei o quê, mas foi pouco. Portanto, eu agora, todos os dias, eu ia dizer praticamente não, só houve um que estava meio doente, mas todos os dias tenho feito um treino, ou todos os dias tenho feito uns alongamentos assim hardcore. Eu não consigo não mexer, porque se eu passo muito tempo ao computador, ainda me dá mais vontade de mexer para expulsar energia. Eu sinto que fico uma energia tão acumulada e tão retida em mim que eu tenho que expulsar a energia de alguma forma. E se eu não mexer, vai correr mal porque começa a ficar rabugenta, começa a ficar também super dramática, ainda mais do que o normal. E isso não me faz bem nem a mim nem a quem vive comigo, não é? Mas eu espero mesmo poder voltar muito rapidamente para Lisboa, porque eu sinto que mandam-nos para casa e a vida para. Os casos aumentam, mas a vida para. A nossa que cá estamos. E eu tenho medo disso e de não saber lidar com isso. Porque a primeira, pronto, uma pessoa não sabia, sou bem, estar em casa um tempo, depois chegou uma altura que já não dava mais, mas é difícil. Mas agora eu sinto que está mais difícil nesse sentido de nós já sabemos o que é que acontece, já sabemos como é que aconteceu e a forma como falam de ensino online, não sei o quê. Pois acho muita piada quando dizem não estávamos preparados para isso. Por favor, não estavam preparados para isso. Não? Estamos há quase um ano numa pandemia que, por sua vez, neste momento, Portugal é o pior país e não estavam preparados. Pois, então se calhar não estão a viver no mesmo país que eu, não é? Acho que Portugal faz tudo muito em cima do joelho. E no que toca ao ensino, então, nem vou entrar por aí porque isso seria mais meia hora de podcast. Mas pronto, meus ouvintes, meus amigos, eu acho que eu vou ficar por aqui porque já estou com 20 minutos de podcast e o Anchor vai-me cortar outra vez o episódio em dois e isso não me agrada. Vou ter que fazer já alguns cortes, não é? Porque eu divago demasiado.
Mas isto acabou por ser algo sobre estudar dança, um desabafo enquanto artista, e por isso peço mesmo, aproveitem agora para ver muita arte em casa, pessoal. Eu vou sempre dizer isto, e agora ainda mais porque voltámos para casa. Vejam mesmo muita coisa, ouçam muita música, vejam muitos filmes, muito tudo, ok? Os teatros todos nacionais estão com programações online, está espetacular, alguns até gratuitos, como o caso do Teatro Municipal do Porto. Eu já vi lá 2 ou 3 peças, se eu não me engano, de professores e de companhias que eu sempre acompanhei. Companhias que eu sempre acompanhei. Top xuxa. Que não teria a oportunidade de os ver porque estão no norte e eu não. E agora conseguir ver e de forma gratuita. E o São Luís também está, o Dona Maria também tem coisas online. A sério, aproveitem muito, porque agora não há desculpas para não ver espetáculos. E há valores simbólicos como 2, 3 euros. Em vez de comprarem aquela peça nos saldos, sabem? Comprem um bilhete para um espetáculo. E é assim que eu acabo este episódio. Até à próxima!